Colegas, eu confeccionei uma série de 5 perguntas sobre como a gente deve lidar com o aumento de ansiedade, preocupações excessivas e sintomas de pânico que podem estar surgindo com essa nova pandemia de coronavírus e com a exposição maciça às pessoas à mídia, com notícias não muito boas, tanto mídia convencional quanto mídias sociais. Primeira pergunta é o que fazer com os nossos pacientes que já sofrem transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. Tem tido uma piora desses sintomas durante essa fase? Essas pessoas precisam fazer alguma coisa a mais para controlar seus sintomas? Devem procurar a ajuda de um médico psiquiatra? E eu vou colocar 2 contextos. Primeiro, pacientes com transtorno do pânico, uma das consequências mais comuns do pânico é a hipocondria. O paciente passa a ter sintomas em que ele se sente com interpretações negativas de sintomas corporais que muitas vezes são de excitação autonômica ou interpretações negativas da própria ansiedade. Esses pacientes vão interpretar negativamente sintomas como falta de ar, uma certa rigidez muscular, tremores, como sendo sinais de alguma doença potencialmente grave. Essa sensibilidade aumentada aos sintomas de ansiedade faz parte da doença. A mesma coisa pode ser dito em relação a pacientes com ansiedade generalizada, que também pelo padrão de preocupações excessivas, relativamente incontroláveis, começam a antecipar todos os desfechos negativos. Nesse primeiro momento, a gente vai ter que mudar um pouco a postura tradicional, que a postura tradicional de tratar pacientes com transtornos de ansiedade é não reassegurar. Nós tentamos falar para o paciente que a busca de certezas absolutas, quer dizer, a intolerância à incerteza, está dentro das raízes do problema e que ele teria que aprender a conviver com o risco de ter uma doença grave e não saber. Nesse caso em particular, como tem muita informação falsa, faz parte do papel do profissional de saúde dar informações verdadeiras. Então, explicar que falta de ar, mesmo calafrios, rigidez muscular, tremores, podem ser sintomas muito claros de pessoas com transtornos de ansiedade e que muitas vezes, na ausência de algo mais específico, o que ele está tendo é um agravamento de sintomas. Nesse caso, o paciente que já tem um diagnóstico, ele já tem tratamento, ele pode e deve procurar o profissional que cuida dele, que vai poder fazer uma consulta, nesse momento até liberado por telemedicina, ou e mesmo modificar a medicação, que muitos pacientes vão precisar ter ajustes de medicação. Segunda pergunta que tem tido muitos pacientes é o que fazer com pacientes que têm sintomas de ansiedade e sintomas que podem ser confundidos com sintomas do coronavírus, mais especificamente falta de ar e sensação de calafrios ou ondas de calor. Primeira questão, que a falta de ar do transtorno de ansiedade é uma falta de ar que pode ocorrer ou em picos, no caso de um transtorno do pânico, e depois ela vai desaparecer, ou em muito baixa intensidade em outros transtornos de ansiedade. Ela não vai piorar com o exercício e ela geralmente é acompanhada de formigamento na ponta dos dedos e em torno do lábio, que é um sinal da hiperventilação. O paciente com transtorno de ansiedade, a falta de ar é subjetiva, ela é uma acompanhada de hiperventilação, o paciente vai ter esses sintomas de hiperventilação e não vai ter piora, por exemplo, aos esforços, ao contrário de alguém que tiver acometido de um problema pulmonar. A questão específica das ondas de frio e calor, que faz parte, por exemplo, de um ataque de pânico, é que também é uma sensação subjetiva. O paciente não vai ter febre, não existe febre psicogênica. Terceira pergunta, que também vai ter. Os pacientes vão trazer queixas de vários sintomas que eles viram sendo publicados na mídia, como associados ao coronavírus, perda de olfato, perda de paladar, e eles vão passar a referir, sentar e dizer que estão sentindo isso.
Nesses casos também, eu acho que a orientação ao paciente é realmente que, na ausência de febre, muito provavelmente o que o paciente está sentindo são sinais associados à ansiedade e que não deve ter uma preocupação maior. Preocupar-se mais se começar a ter febre e verdadeiramente sintomas mais específicos. O que fazer com a última pergunta importante, o que fazer em relação à busca de adrenalina dos nossos pacientes em relação a notícias na televisão e nas mídias sociais? Muitas vezes eu acho que as pessoas buscam comportamentos em geral, compras, jogos ou mesmo a busca incessante de notícias pela onda de adrenalina, daquela sensação de medo que pode ser um pouco viciante. Eu acho que os pacientes têm que começar, os nossos pacientes ansiosos, começar a dar um passo atrás, ver menos noticiário e procurar notícias para informar-se através de uma ou duas fontes seguras, como, por exemplo, o número de WhatsApp da Organização Mundial de Saúde ou, em português, o número de WhatsApp do Ministério da Saúde. Em breves palavras, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.